Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Este é um programa de palestra de divulgação científica, realizadas mensalmente, na verdade de março a junho, de agosto a novembro, geralmente na terceira terça-feira de cada mês. As palestras são gravadas e disponibilizadas para o público em várias maneiras. O próprio DVD, né, que inclusive nós distribuímos para escolas públicas que solicitarem, né, e o DVD fica disponível no site para ser baixado, tanto no formato DVD como o MP4. Né, e você pode assistir a palestra também online no site. Né. O nosso site é o www.ciência-ifisc.usp.br/ciência9h. Ou então você digita no Google Ciências 19 horas e ele te encaminha diretamente para a nossa página. E lá você tem todas as palestras gravadas até o momento, está quase 100 palestras já, e todo o material relacionado com as palestras. Né. Esse programa de palestras, que a gente realiza já há quase 11 anos, tem sido possível graças ao apoio que a gente tem recebido, um grande apoio, inclusive, de vários órgãos, eu diria, do próprio Instituto de Física de São Carlos, né, através da diretoria. O diretor atualmente é o professor Tito José Bonagamba. Né. Nós temos também o apoio do CEPOF, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e um CEPID FAPESP, né, que tem apoiado desde o início o nosso programa. Nós temos o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, sediado aqui no IFISC, e coordenado pelo professor Roberto Faria, que também tem dado um grande apoio ao nosso programa. E agora, esse ano, nós tivemos outros 2 CEPIDs, não sediados aqui no IFISC, mas que envolvem professores daqui, que é o CDMF, é um CEPID de materiais, coordenado pelo professor Elson Longo, e entre os professores aqui do IFISC que participam disso é o professor Hernandes, que atualmente é o pró-reitor de graduação da USP, né, o professor Valmor, o Peco, e outros professores daqui. E temos também o CETEV, que é organizado pelo professor Edgar Zanotto, aqui da UFSCar. E aqui no IFISC nós temos a Andréia, o Helmut, e vários outros professores que participam desse CEPID. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP também tem dado apoio para o nosso programa, né, tanto em forma de financeira, como também para a divulgação. E na divulgação do nosso programa, nós temos a ajuda do Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, que vários de vocês conhecem, um programa aqui de São Carlos. A IPTV, que é a retransmissora da Globo aqui em São Carlos. A Rádio UFSCar e agora a Rádio Universitária, que ajudam na divulgação. Né. E hoje é um dia especial, porque nós estamos comemorando o Ano Internacional da Luz. Como vocês sabem, esse ano foi eleito o Ano Internacional da Luz. Nós vamos ter vários eventos ao longo do ano. Esse é um dos primeiros aqui em São Carlos. Inclusive, aqui em São Carlos, em junho, do dia 13 a 22 de julho, a reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, vai ser realizada aqui em São Carlos, né, e nós teremos a comemoração do Ano Internacional da Luz durante a reunião da SBPC, inclusive os eventos coordenados pelo professor Vanderlei Banhato. Okay? Então, convido a todos a esses eventos, essa reunião de julho também. Bom, e a palestra de hoje, comemorando o Ano Internacional da Luz, né? Aliás, uma outra coisa que, além da palestra, nós temos uma exposição acontecendo aqui embaixo do auditório. Se vocês descerem essa escada de metal azul, tem a porta de vidro, dá acesso. Logo após a palestra, a exposição vai estar aberta, né?
E é uma exposição interativa, vocês podem interagir com os equipamentos, tem um planetário, inclusive, né? Vocês podem entrar lá e participar da demonstração. Então, convido a todos, após a palestra, descerem aqui abaixo e ver a exposição sobre luz. Okay? Bom, e a palestra de hoje, o título é Luz, Ciência e Vida. Okay? Preferido do professor Vanderlei Salvador Banhato, que é professor aqui do Instituto. Aliás, o professor Banhato acho que dispensa apresentações, mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre ele. É uma carreira brilhante. Ele é físico, formado pela USP, aqui em São Carlos, mas, ao mesmo tempo, engenheiro de materiais, formado pela UFSCar. Ele formou no mesmo ano nos dois cursos, Engenharia de Materiais na UFSCar e Física aqui na USP. Daí ele fez o mestrado aqui em São Carlos, no IFSC, né? E foi fazer o doutorado no MIT, nos Estados Unidos, com o professor David Pritchard. Bom, ele é professor titular do IFSC, talvez tenha sido um dos professores titulares mais jovens aqui do IFSC, talvez mesmo na USP, né? Atualmente ele é o coordenador da agência USP de inovação, que é um esforço da USP de unir a universidade e a indústria, não só a indústria, mas qualquer atividade que envolva inovação, né? E ele é o coordenador, como eu já disse, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e do CEPID FAPESP em ótica fotônica, que é o CEPOF. Okay? Ele é membro, entre outras academias, mas vou citar 3 aqui, que é o The Academy of Science for Developing World, desde 2009, que é a Academia de Ciências do Terceiro Mundo, que é sediada em Trieste. A Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, desde 2012. Isso é uma grande coisa, porque são poucos os que são eleitos para a Academia do Vaticano, a Academia de Ciências do Vaticano. Né? E a National Academy of Science dos Estados Unidos, agora em 2013. Né? Inclusive, esse é um membro, digamos assim, a eleição para isso é bastante concorrida, e só membros como o professor Banhato são eleitos para essa academia. Ele também tem vários prêmios, né? Eu vou citar alguns aqui, que eu pincei lá da lista, né? Aqui em ordem inversa cronológica, né? Em 2010 ele teve o prêmio CBPF de Física, né? Que é um prêmio em Física muito importante aqui no Brasil. Nós temos poucos prêmios em Física, esse CBPF é um deles. Né? Ele tem, em 2007, o Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, otorgado pelo Presidente da República. Né? Ele tem o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, otorgado pelo CNPq. E ele é um cidadão benemérito da cidade de São Carlos, apesar de ser são carlense. Né? E ele, uma coisa que eu acho importante também, que ele foi eleito várias vezes o melhor professor do ano, em várias turmas aqui do IFSC, tanto nas graduações quanto na licenciatura. Que a gente tem aqui. Okay? Ele atua em várias áreas, mas principalmente em física atômica, que é uma área básica de ciência, ótica e fotônica, né, que tem o laboratório dele e o grupo dele trabalhando nisso, e uma das pesquisas que ele faz sobre o condensado de Bose-Einstein, inclusive foi o primeiro condensado feito aqui na América Latina, foi do laboratório dele. Né? E aplicações como terapia fotodinâmica e aplicações de laser em medicina e odontologia. Inclusive, na exposição, vocês vão ver algumas coisas relacionadas a isso. E o professor Vanderlei Banhato é um divulgador fervoroso da ciência. Eu acho que dos membros da nossa comunidade, talvez, dos que eu conheço, talvez o que mais se dedica à divulgação de ciência, tanto no Brasil quanto no interior. Então, eu acho que é um grande prazer ter aqui o professor Banhato falando sobre luz, ciência e vida em comemoração ao Ano Internacional da Luz. Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu queria agradecer o Agostinho, porque a gente precisava começar as atividades de comemoração do Ano da Luz
Queria começar com uma palestra pública, onde a gente quer mostrar alguns aspectos da luz para todo mundo, não é só para cientista, né? E dar início, como ele falou, a uma exposição que está embaixo. Uma exposição, nós sempre fazemos uma exposição de ótica no shopping da cidade, e esse ano vai ter também uma exposição grande. Mas a exposição que está embaixo, ela tem um detalhe, é uma exposição de ótica para cegos. Então, o desafio que foi colocado para o grupo foi como que a gente pode ensinar ótica para o deficiente visual. Inclusive, quando você vai lá, tem uma bandagem para você colocar no olho para você simular, tá certo? E essa exposição, ela na verdade está sendo feita aqui para testar um pouco, mas ela vai ser inaugurada no Museu do Rio de Janeiro, tá certo? E até onde eu sei vai ser a primeira exposição que quer ensinar ótica para o deficiente visual. Então, vai lá. E tem o planetário. Muitos de vocês talvez nunca entraram num planetário para ver eu estava vendo um pouquinho antes de subir, a formação do sistema solar e tal. É muito gostoso ficar lá vendo a projeção. É claro que é a instalação experimental. Em julho, ele deverá estar na Praça Coronel Salles, para todo mundo que quiser entrar. As projeções demoram de 20 a 40 minutos. Cabe 40 pessoas dentro do planetário. E a gente espera que, com isso, nós vamos ter um planetário permanente aqui na cidade de São Carlos. Bom, eu então agradeço ao Agostinho, o Instituto, e, obviamente, o meu pessoal, que eu, na verdade, faço muito pouco. Eu mostro muito, mas faço pouco. Quem faz muito é o pessoal que trabalha. Nosso grupo aqui de ótica tem mais ou menos 130 pessoas agora, entre os que estão aqui e os colaboradores que estão na Química Araraquara. É um grupo grande, tá certo? E nós fazemos várias coisas com luz, desde estudar a luz ela mesma, estudar a interação dela com materiais, átomos, moléculas, e aplicar essa luz para medicina, principalmente. Nós estamos realmente fissurados para tentar detectar e tratar câncer. Isso tem sido um trabalho de décadas que a gente faz no grupo, e agora, realmente, nós estamos concluindo os primeiros projetos com 100 centros espalhados pelo Brasil, tratando câncer e tal. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa. Bem, mas a gente está comemorando o Ano Internacional da Luz, e tem vários anos internacionais, né? Teve o Ano Internacional da Química, o Ano Internacional da Física, o Ano Internacional da Astronomia, o Ano Internacional da Cristalografia. Tem um monte de ano internacional. E é importante que tenha, porque esses momentos é o momento que a gente descobre que existe aquela disciplina, a gente descobre o que aquela disciplina faz, não é? E reflete um pouco sobre aquilo. Muita gente me disse que ser químico com o Ano Internacional da Química. É verdade. Foi lá assistir umas palestras. Então é importante para refletir. Mas o Ano Internacional da Luz, ele tem uma história um pouco diferente. Primeiro que a luz, ela não tem disciplina. Eu coloquei um sol ali, tá certo? Porque todo mundo escuta falar que se não houvesse o sol, se não houvesse luz, não haveria vida, não é isso? Tá, então a gente vai um pouco além. A gente vai dizer que a vida é um pouco da luz. Porque não tem como você ter energia nas suas ligações químicas aí, que você consome toda hora, se não fosse a energia do Sol. E a energia do Sol não tem como chegar na Terra se não for na forma de luz. Tá certo? Claro que depois eu vou perguntar sobre o calor do Sol, sempre faço essa pergunta, a gente vai falar depois. Mas, então, ela é extremamente importante, porque um pouco daquela luz que está sendo produzida no Sol, de várias formas, ela vem na Terra, e essa é a forma de matéria bruta, virar um pouco mais elaborada, e está dentro da gente. Então, as ligações químicas, aquilo que o Jô Soares falou outro dia, uns 3 anos atrás,
Tinha uma menina lá que falou que vivia de luz. Não sei se vocês assistiram. Ali era demais, né? Ela disse que não comia nada, só ficava no sol. Mas se ela falasse assim, não, eu sou feita de luz, pô, aí você tinha que acreditar. Porque, de fato, nós seríamos um apanhado de átomos sem nenhuma função, se não fosse a luz que é capaz de chegar aqui e, através de várias formas, ser elaborada em moléculas tão complexas como aquelas que fazem a vida. Então, só falar desse ponto já justifica comemorar o Ano Internacional da Luz. Principalmente no Brasil, que as diretrizes básicas da educação diz que a gente tem que educar as pessoas para entender o mundo ao redor. E se você perguntar para as pessoas coisas básicas sobre luz, que é fundamental, ele não entende. Tá certo? Então, por aí já para nós é importante. A luz, realmente, ela está presente na vida da gente de forma muito importante. Eu queria começar, porque o que eu vou falar nessa palestra? Eu vou primeiro mostrar, eu por acaso sou delegado brasileiro na Unesco, para o Ano da Luz. Eu estive lá presente, e realmente foi muito emocionante, porque eu consegui entender por que esse momento era importante para comemorar o Ano da Luz, né, a conexão com o mundo árabe. Então foi um momento muito legal. Então eu vou falar um pouquinho do fator histórico da comemoração do Ano da Luz, aí depois eu vou falar para vocês, mas o que é a luz, né? Como que a gente faz luz? Quais são as características dela? Depois, como que ela interage com as coisas? Porque se tiver só luz e não tiver matéria, nada vai acontecer. Acho que a grande coisa que nós temos que entender é a luz interagindo com a matéria. Como que acontece essa interação? Tá certo? E todo mundo que está aqui, eu peço desculpa aos físicos mais formados, que eu vou falar coisa meio elementar, mas eu espero que todo mundo saia daqui entendendo por que eu enxergo o mundo. E mais do que isso, por que eu enxergo o mundo colorido. Tá certo? Então nós vamos falar sobre luz, como que ela interage, como que se descobriu do que ela era feita, como ela interage com a matéria e como que eu enxergo essa interação. E depois um pouquinho das aplicações. Mas eu vou começar colocando aqui duas cores, tá certo? E vou passar o meu laser aqui. É um laser, também eu vou falar como ele funciona. E, obviamente, eu estou jogando ali um laser verde, né? Se tem alguém que não enxerga o laser verde aqui? Mas a hora que eu passo o laser aqui, que cor que você está enxergando? Quem não enxerga um traço vermelho, levanta a mão. Todo mundo enxerga? A hora que eu passo, você vê um rastro vermelho ficando para trás ou não? Mas eu estou jogando luz verde. Então, de onde está vindo essa luz vermelha? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, né? Mas nós temos que terminar a palestra de hoje tentando entender isso. Muito bem. Mas, deixa eu falar um pouquinho da comemoração do Ano Internacional da Luz. Você vê que o símbolo da luz é uma criança com uma lâmpada, não é? E uma das razões que a Unesco... Aliás, deixa eu dizer para vocês que o Brasil não foi signatário da comemoração do Ano Internacional da Luz, porque o embaixador brasileiro não foi na reunião que aprovou o Ano Internacional da Luz. Então, mas o símbolo, você vê, não é nada de tecnologia. A razão, pessoal, é que nós temos mais de 2 bilhões de pessoas cuja vida termina no pôr do sol. Ou seja, nós temos em torno de 1/4 da população do mundo que não tem acesso à luz elétrica. Em plena tecnologia, em pleno prêmio Nobel por LED, existe milhões, aliás, quase bilhões de crianças que não são capazes de fazer a tarefa escolar à noite, porque não tem luz. A principal causa de acidentes na África, em crianças, acidentes com crianças, é queimadura devido ao uso de lâmpadas de querosene e óleo. Tá certo? Então, é por isso que é isso aqui. Quer dizer, se a humanidade é incapaz de refletir um pouquinho sobre a luz para que as pessoas tenham um pouquinho, né? Ela não consegue realmente progredir.
Então, aqui é o auditório da Unesco, em Paris. Esse aqui é o Steven Chu, que foi ministro, secretário do... E acontece que ele é físico atômico, que trabalha na mesma área da gente. E foi muito interessante. Esse aqui é o Bill Phillips, e esse aqui é o árabe Al-Haytham, que é um dos pais da ótica, que eu vou falar um pouquinho. E o que eu achei interessante é que quem propôs o Ano Internacional da Luz não foi nem os Estados Unidos, nem a Alemanha, nem a França, foi Gana. Gana. O país Gana, é isso? Gana. Gana propôs o Ano Internacional da Luz, que foi adotado pelo México, e, com a América Latina, e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita fez questão de ser um participante importante, devido, imagine, foi em janeiro, logo depois de matar o escritor lá, o que fazia cartoon na França, né? Todo mundo condenando o mundo árabe. Aí foi um dos ministros da Arábia Saudita na abertura, e ele tentou explicar por que o mundo árabe está esquecido e por que essa comemoração do Ano da Luz seria importante. E eles fizeram uma exposição muito bonita que chama 1001 Invenções, para lembrar as 1001 noites. E lá eles mostraram o que os árabes fizeram quando o Ocidente estava na escuridão. Quando era a Idade Média no Ocidente, o que os árabes inventaram? Eles não inventaram nada mais do que toda a medicina, toda a álgebra, uma grande parte da astronomia e a ótica. Tanto é que quando Galileu fez uma reverência a um único cientista, que foi um árabe, que é o Haytham, que é o cara que escreveu o compêndio de ótica. E aí o cara realmente falou que, quem sabe o mundo ocidental não pode olhar um pouquinho o mundo árabe na sua época de glória. Por que nós temos que olhar o mundo árabe só na época da desgraça, né? E aí foi muito, muito emocionante a palestra do ministro da Arábia Saudita. Não é ministro que chama lá, é um sheik, esses caras importantes, né? Dono do petróleo. Historicamente, por que a gente vai comemorar o Ano da Luz? Bom, primeiro, esse cara aqui, né? Esse é o árabe, que em 1015, portanto, 1000 anos, ele não escreveu um livro de ótica, ele escreveu um compêndio, uma coleção. Ele foi o primeiro a montar a câmara escura, que depois o Ocidente redescobre. Ele foi o primeiro a entender lentes. Ele foi o primeiro a entender refração. E está tudo descrito no seu compêndio. Tá certo? E realmente a Europa sabia disso, porque todo mundo que vem depois, Copérnico, Descartes, que faz a ótica dos raios, todos eles sabiam um pouco e faziam referência ao mundo árabe. Tá certo? Então comemoramos 1000 anos desse cara. Também comemoramos aqui, olha aqui, 200 anos de que a luz deixou de ser um pouco divina. O pessoal começou a entender a natureza da luz, que é a tal da natureza ondulatória. Também nós estamos comemorando 150 anos dos trabalhos de Maxwell. Maxwell foi o físico que realmente deu à luz, né, a característica científica que nós somos capazes hoje de entender e usar. Não completa, mas foi realmente uma revolução. A partir de Maxwell, nós começamos a ver a luz como um fenômeno físico, compreendido. Nós estamos também comemorando 110 anos de Einstein, e aqui eu estou escrevendo um artigo para a Revista Brasileira de Física sobre a luz, né? Assim, chama A Luz. Quer dizer, por que a luz está em tudo? Quando a gente aprende Einstein, tudo é luz. Por que a luz entra onde está massa? Por que a luz entra onde... Tudo. Me parece que a luz e a sua velocidade é algo determinante do universo. E não poderia ser diferente, porque a gente acha que tudo, a origem vem de lá, não é? A origem da matéria está nisso. Toda a matéria tem uma conexão com luz. Mesmo que a gente não queira, tem. Todos nós temos. Estamos comemorando também 100 anos da relatividade geral. Estamos comemorando a radiação de fundo do universo. Aprender a olhar o fundo do universo.
significa que a gente começa a entender quem somos, né? É extremamente... Aliás, a astronomia, que depende da luz, o ano da astronomia era um apêndice do ano da luz. Porque o que a gente enxerga, de fato, do que vem de lá do céu, é luz, nada mais. Tá certo? E estamos comemorando aqui 50 anos da radiação de fundo do universo, que é um fato importante, e você vê que também estamos comemorando 50 anos da proposta e da primeira demonstração do uso de fibra ótica nas telecomunicações, que é um fato tecnológico. Ninguém estaria falando no celular, ninguém estaria recebendo tudo que está recebendo na sua casa hoje, e ninguém estaria falando no telefone da maneira que está, se não fossem as fibras óticas. Essas são as razões históricas. Segura um pouquinho que meu sapato, eu vou cair. Tem um problema de equilíbrio. Pronto. Obrigado. Bom, então essa é a razão histórica, tá certo? E eu vou um pouco além, baseado no discurso do sheik árabe, que realmente todo mundo ficou muito emocionado, até os americanos, os europeus, né? Porque quando a gente entrou na Unesco, estava uma placa, We are for, como que chama o cara? Chalip lá, o cara que mataram. Como? Charlie. E aí, estava cheio de árabe. Tinham 33 ministros do mundo árabe. Entende? E aí ficou emocionante, porque os caras pediram desculpa que não deviam, pô. Imagina se cada brasileiro vai pedir desculpa para cada pessoa que é assassinada na Espanha. Estão ferrados, né? Vamos fazer, né? Cada segundo nós temos que pedir uma desculpa. Mas ele disse uma coisa importante. Ele falou, pessoal, a luz que a humanidade está precisando não é aquela que entra pelos olhos. Tá certo? Ele falou, a luz que o mundo está precisando é a luz da mente. As pessoas que não conseguem enxergar com a mente, não enxergam com os olhos. E elaborou muito em cima disso. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Tem tanta coisa que poderia falar, né? Mas eu acho que ele tinha toda a razão. Muito bem. Eu coloquei isso aqui, né? Porque aqui você está vendo Galileu. Cadê o Giacomo? Galileu Galilei, Giacomo. Florença. E El Haytham, que é o árabe, que, segundo o que dizem, Galileu realmente se fazia referência a esse árabe como sendo o pilar de toda aquilo que eles poderiam conhecer de luz. Tá certo? E, obviamente, eu coloquei aqui, porque é assim que eu realmente enxergo. A luz é o que nos permitiu ir do micromundo para o macromundo. Não existe outro elemento físico que nos permite fazer essa conexão. Tudo que nós conhecemos do mundo microscópico, desde os micro-organismos até o átomo, tudo isso veio com luz. E tudo que a gente conhece depois para lá, né, da escala humana para a escala astronômica, é de luz. Então, para entender inclusive a escala do universo, só com luz. Né? E a gente vai ver depois que tem muita coisa que a gente enxerga que acha que é uma coisa e é outra. Então você imagine quantas coisas erradas nós estamos interpretando por aí. Né? Mas é assim que a ciência vai. Eu coloquei astronomia porque às vezes eu fico pensando, né, se não fosse astronomia, talvez a gente ainda estivesse na Idade Média. O quanto foi importante entender não a Terra, mas o céu. Foi assim que criou a navegação, foi assim que se criou a época de plantar, a época de colher, e assim vai. E tudo isso, na verdade, o que você vê é luz. Muito bem. Então, eu já falei um pouquinho da astronomia, também não vou dar toda essa bola para quem trabalha no céu só. Né? Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação, passando pela luz, a matéria com sua interação, como que a gente enxerga, então, a nossa visão e as sensações, e finalmente as aplicações. Então, eu vou começar falando da luz. E quando a gente vai falar da luz, a primeira coisa a falar é como se faz luz. Não é? Porque ela vem de algum lugar, ela foi feita. Então, a luz sempre ela é gerada através de uma conversão de energia. Então, lá no Sol tem muita coisa acontecendo, nuclear, tem muitos mecanismos sempre convertendo um tipo de energia no outro. E o homem aprendeu isso.
falou, pô, realmente, se eu aprender a converter energia, eu aprendo a fazer luz. Tá certo? Primeira coisa é converter energia química, queima a lenha. Quando você queima uma lenha, pedaço de pau, você está convertendo energia química um pouco em luz. Não é isso? Então, sempre você tem que converter alguma energia. E aí, você usa diversos tipos. Né? Ou eu converto energia elétrica, que é a que te mais conhece, ou eu uso energia química. Está cheio, já falei uma, mas aquelas pulseirinhas, quando a gente vai na festa, né? O pessoal mais novo, que fica aquele brilho, aquilo é energia química sendo convertida em luz. Nuclear, mecânica, basta você atritar duas pedras, vai sair um pouquinho de luz, aquilo é energia mecânica sendo convertida. E às vezes a gente usa luz para converter em luz. Está cheio de exemplo. Tá certo? Então, eu vou começar fazendo uma primeira demonstração aqui, que é os tipos de luz que existem. Todo mundo sabe. Né? A primeira delas é essa aqui, a luz incandescente, que a gente chama. Ali eu estou convertendo corrente elétrica. Tá certo? Primeiro eu estou convertendo corrente elétrica, e quando a corrente elétrica, que são elétrons em movimento, passam pelo metalzinho que está ali, que é um filamento, ele choca com todo mundo e produz energia mecânica que aquece. Aquilo fica quente. E como a matéria é feita de carga, nesse movimento constante, emite radiação, e aquilo que você está enxergando. Você vê, ali já tem mais do que uma conversão. Né? Extremamente ineficiente, porque eu tenho que primeiro pegar a corrente elétrica, converter em calor, depois o calor aquecer o filamento, e esse movimento mecânico das cargas e tudo mais que está lá dentro, claro, tem muito mais do que isso, emite luz. Então, essa luz incandescente. Incandescente. Aí tem a luz fluorescente. A luz fluorescente, todo mundo está vendo, né? Aliás, essas coisas aqui a gente vê todo dia. Muita gente não sabe como que ela funciona. Essa luz fluorescente, ela já é diferente. Eu pego a corrente elétrica, claro, tem que ligar na tomada. Aí ali dentro, passa elétrons no filamento, emite. Dentro daquele tubo tem átomos de mercúrio. Eu produzo energia mecânica. Essa energia mecânica do movimento dos elétrons colide com os átomos de mercúrio, excita os elétrons que estão dentro do mercúrio. Quando eles voltam, eles emitem luz, mas a luz é ultravioleta. Não serve para a gente. Eu tenho que pôr aquele pozinho branco para pegar a luz ultravioleta. Eu já falei 3 conversões, hein? Vou fazer a 4ª agora. Pega a luz ultravioleta, interage de novo para converter em luz branca. Aí você recebe a luz branca. Monte de conversão ali. Não tem? Começou com a energia elétrica. E a energia elétrica também não nasceu sozinha. Em algum lugar, alguém está convertendo energia mecânica em energia elétrica, lá no Rio. Não é? É assim a história. Essa aqui, apesar de ter mais passos de conversão, ela é mais eficiente do que a primeira. E aí tem o LED. Todo mundo conhece, porque deu o prêmio Nobel para os caras lá. O LED também tem, só que já é menos passos de conversão. Você passa uma corrente elétrica, tem lá um material semicondutor, e ele faz o elétron, de alguma maneira, se excitar, produzir um lugar lá que a gente chama de buraco, não é isso? E aí o elétron adora um buraco, né? Não é só tatu que gosta de buraco, o elétron também gosta. E quando ele vem, ele recombina e emite essa energia em luz. Só que para cada elétron que eu consigo excitar, ele consegue produzir uma porçãozinha de luz. Então ele acaba sendo mais eficiente. Então é aqui como funciona o LED. E tem o laser, né? O laser como que é? O laser, eu tenho um material, eu de alguma maneira tenho que enfiar energia lá dentro. Esse aqui, por exemplo, eu enfio energia elétrica. Não sei quem produziu, botou dentro de uma bateria, mas ela está aqui dentro. Produziu, deixou na forma química, agora eu vou converter em elétrica de novo. Aí ela pega, vai lá, passa uma corrente, produz luz. Só que aqui tem um processo interessante. Quando eu excito muito o átomo, eu dou energia para os átomos e eles não conseguem perder, quando uma porçãozinha de luz passa, ela perturba e cria clones de porção de luz. Por isso que a maneira de fazer o laser é diferente do LED. E aí toda a luz caminha numa direção. Daí vem essa direcionalidade do laser. Mas tudo é luz.
Só a forma de produzir é diferente. E você vê, sempre uma conversão enorme de energia. Muito bem. Será que a gente consegue, já que a gente converteu tanta energia, tudo começou lá na energia mecânica, né? Será que a gente consegue mostrar para vocês que, como eu usei energia mecânica lá, desde a hidrelétrica, etc., será que eu consigo converter um pouquinho de luz em energia mecânica? Então vamos fazer uma demonstração aqui. Isso aqui é um radiômetro. É um sisteminha. Deixa ele parar um pouquinho aqui, eu chacoalhei ele. Ele tem pás brancas e pretas, e vidro. E ali dentro um gazinho rarefeito. Tá certo? Aí eu vou... ele teria que parar um pouquinho, né? Deixar ele quietinho. Aí eu vou pegar o seguinte, aqui tem um vidro, hein? A única coisa que pode passar por aqui é luz. Aí eu vou pegar e passar essa luz. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, deixa eu botar aqui para segurar um pouco aqui. O que eu estou fazendo ali é convertendo luz em energia mecânica. Ali é um processo diferente, mas mostra que luz pode ser convertida em energia mecânica, senão não ia rolar aquela massa, né? Energia mecânica para a gente é massa em movimento, ou massa podendo entrar em movimento. E ali eu tenho que estar mostrando isso. Como isso funciona? É um processo muito legal, que acontece todo momento, em todo lugar do planeta, que eu vou mostrar também. A luz vem, ela passa pelo vidro, ela encontra aquela matéria, ela vai se converter em calor. Aí vem minha pergunta, vocês acham que a luz, o sol emite calor? O sol emite calor? Levanta a mão. Quem acha que o sol emite calor? É claro, da maneira que eu perguntei, ninguém vai levantar essa mão. Não precisa ficar acanhado não, porque tem um livro que o MEC colocou nas escolas que diz, o calor é emitido pelo sol. O sol não emite calor. Calor é energia mecânica. O sol emite luz. Todo mundo repete. O sol emite... Então, se alguém te perguntar, se alguma criança chegar e falar, não, o calor do sol chega na terra, fala, meu filho, o calor não vem do sol. Do sol vem luz. O calor é produzido na terra. Por esse mecanismo. A luz vai ser absorvida, aí sim, por um processo mágico que nós vamos aprender, ela vai ser convertida e ser capaz de virar outro tipo de energia, e o calor é uma delas. Entendeu? Muito bem. Então, isso aqui prova que realmente a gente consegue converter luz em energia de novo. Isso é fundamental. A luz que viria do sol para a gente não serviria para nada. Esse é o principal mecanismo. É a gente conseguir converter energia da luz. Muito bem. Aqui eu já mostrei para vocês, né, que a gente consegue converter luz em energia. Claro que eu mostrei uma energia mecânica. E ali é interessante que converte em calor, transmite para a matéria que está ali, a matéria que empurra aquelas pazinhas. São os átomos do gás que está ali que empurram a matéria. É fantástico isso aí, né? Muita gente acha que a força da luz, não. É a força dos átomos que receberam a energia da luz, através da plaquinha. Depois a gente pode mostrar e brincar um pouco mais aqui. Bom, então isso eu acabei de mostrar para vocês, né? Então vocês aprenderam como a gente faz luz de uma maneira ou de outra, mesmo que bem simplesinho. Agora eu queria dizer o seguinte, mas essa luz é feita do quê, né? Não é? Você acha que pouca gente perguntou isso? Acho que não, um monte de gente perguntou do que a luz é feita. E as respostas foram diversas ao longo de milênios. Aliás, se você for mesmo na antiguidade, nós temos uma coleção de vídeos, né, Braz? Que são 5 vídeos que contam a história da ótica desde a pré-civilização grega até os dias atuais. E a pessoa sempre estava preocupado. As coisas eram tão absurdas que, por muito tempo, nós achávamos que era o olho que emitia a luz, chegava nas coisas. Interessante, né? O olho emite luz. Mas ninguém sabia por que quando você apaga a luz do sol, você não vê as coisas então. Porque se vinha do meu olho, só bastava meu olho, né? Aí ele emitia e eu enxergava as coisas. Muito bem, mas a luz é um negócio que
Quem entendia de mecânica dizia que a luz era feita de partículas. São partículas, não sei como, mas são. E quem não entendia procurava outra explicação. Então existe tudo isso, existem propriedades da luz que o pessoal coletou. A primeira delas é reflexão. Eu olho no espelho, vejo uma imagem. O que está fazendo aquilo acontecer? Tem que ser luz. Porque se eu apagar a luz da sala, eu não vejo mais nada. Então eu tinha que imaginar alguma coisa que explicasse tudo isso. Mas tem um outro fenômeno importante, que é quando a luz atravessa o material, ela desvia um pouquinho. Esse é o princípio da refração, que vai ser muito importante, porque sem ele a gente não faz instrumentos ópticos. Bom, mas eu tenho que explicar a luz. Aí o pessoal começou a olhar e falou, vamos ver as propriedades da luz, né? Aí começaram a ver o que acontece com a luz. A luz caminha. Pô, que legal, caminha. A luz ilumina as coisas. E a luz sofre um fenômeno estranho. Se eu botar duas partes de luz chegando em condições especiais, eu tenho escuros e claros. Ela sofre um fenômeno de interferência. E aí, se ela sofre interferência, o que mais que ela sofre? Aí eles foram ver outra coisa interessante, que se eu pegasse aqui, eu não trouxe uma lâmina de uma gilete e colocasse o laser bem pertinho, eu ia ver que a luz, de alguma maneira, consegue contornar esse objeto num processo que chama difração. Quando eles observaram isso, eles falaram, puxa, que coisa bacana, a luz sofre esses fenômenos. O que mais sofre esses fenômenos? Eles falaram, ondas. O que são ondas? Ondas são perturbações de um meio capaz de propagar. Se você pega uma corda, dá um pulso, ela... Existe um processo ali entre energia potencial ou elástica. Eu pego uma mola, dou uma pancada, ela vai, não é assim? Isso é onda que se propaga. E, então, o pessoal viu que tudo que eles conseguiam enxergar com ondas, eles também enxergavam com luz. Conclusão: se você tosse como cachorro, late como cachorro, come como cachorro, você é um cachorro. É a mesma coisa com a luz. Se a luz sofre interferência, a luz sofre difração, tudo isso é coisa que onda faz. Então ela é uma onda. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é uma onda. Tá certo? E vou fazer uma demonstração com uma cuba de água. Porque quando a gente fala em onda, lembra em surf, lembra em biquíni. Não, lembra em praia, depois em biquíni. Então, o que nós vamos fazer aqui é olhar a minha cuba de onda. Bom, isso aqui é um sistema que produz ondas. Tá certo? Eu vou ali, faço montanhas de água, a água quer voltar, ela empurra a outra e vai propagando. E eu faço onda. Então o pessoal começou a entender que a luz era um tipo de onda. Ninguém sabia do que a onda. Não era onda de água, claro que não. Mas ela era. Então deixa eu mostrar algumas coisas interessantes com a onda. Você vê, a onda caminha, não caminha? E se eu aumentar aqui, eu diminuo a quantidade por unidade de tempo que eu estou fazendo de onda, esses morros de onda, que a gente chama da crista da onda, se espalham. A distância entre eles nós chamamos de comprimento de onda. E a quanto dele está sendo produzido a gente chama de frequência. Mas eu produzo as ondas. E elas vão caminhando, olha lá. Vão caminhando. E aí eu vou fazer algumas experiências. Eu falei que onda sofre difração. Então deixa eu pegar umas ondas aqui. Deixa eu botar um obstáculo aqui. Botei um obstáculo. O que acontece? A onda vem aqui. Nessa região aqui não devia ter onda. Mas você está vendo que ela está contornando e passando para lá? Esse é o fenômeno de difração. Tá certo? É assim que acontece a difração. E isso aqui, na verdade, não está aqui, mas a gente fez um kit educativo que vem uma cuba de onda para você trabalhar com a mão e produzir difração e interferência. Como que é a interferência? A interferência, para existir, tem que ter a soma de duas coisas. Então, eu vou pegar aqui e vou produzir duas frentes de onda passando por dois obstáculos.
esse padrão que aparece aqui? Que tem lugares que parece que a onda não vai, tem lugares que ela vai, é o padrão de interferência. Acontece com onda. Então, né? Quem late cachorro a luz, acontece tudo isso, ela deve ser uma onda. Eu poderia fazer outros experimentos para vocês aqui, mas aí o tempo não vai dar, né? Então eu vou ter que parar por aqui e vou ter que explicar que, baseado nessas comparações, o pessoal chegou a concluir que a luz é onda. A questão é, que tipo de onda, né? Então nós temos que descobrir se ela é uma onda, qual é o meio que ela propaga, como que ela é de fato. Então, a gente tem que descobrir do que a onda é feita. E aí vem um cara muito importante, que eu acho que vem depois disso. O que o Maxwell fez foi pegar tudo que se conhecia de eletricidade e botou junto e descobriu que ele era capaz de prever alguma onda que andava com a velocidade da luz. Ele falou, descobri a luz. O que é a luz? É uma onda de eletricidade e magnetismo. A gente chama de onda eletromagnética. Interessante, a luz e eletricidade tem tudo a ver. Não é Globo e você, mas eletricidade e luz. Tem tudo a ver. A luz é feita de eletricidade, pessoal. Você acha, isso não assusta você que a luz é feita de eletricidade? Porque você pode imaginar tomando um choque com luz, né? E de fato vai acontecer, a nível microscópico vai acontecer essas coisas. Então, a luz é uma onda feita de eletricidade. E normalmente nós físicos gostamos de falar de eletricidade como campo elétrico, mas tem também um campo magnético. E o grande feito do Maxwell foi realmente mostrar que era possível não importa quem produziu, uma vez produzido, isso aí é capaz de caminhar, sozinho. Aí os caras inventaram um monte de moda. Não, tem que ter um meio. Mas o Maxwell não falou que tinha que ter um meio. No vácuo. Por isso que ela sai do Sol e chega aqui. Não é? Se tivesse um meio, talvez ela não chegasse. Porque ela interage. Então, nós temos que começar a enxergar a luz. E essa foi a grande descoberta de Maxwell. Que tipo de onda era? Era uma onda de eletricidade e magnetismo. Nós vamos só falar mais da parte elétrica, para simplificar. Mas é uma coisa que oscila no tempo e no espaço. Imagine uma voltagem que vai oscilando e propagando. E essa frequência de oscilação, da mesma maneira que eu fiz na cuba, pode variar. A eletricidade da tomada é 60 Hz, não é? E nessa frequência, a voltagem não consegue propagar por ninguém. Precisa de meios condutores. Mas se ela começar a aumentar, se eu pegar a frequência da tomada e começar a aumentar, a hora que eu chegar em 1000 Hz, que é kHz, ela já começa a propagar. Ela vira uma antena. E se eu aumentar mais 1 milhão de vezes, ela vai virar micro-ondas. E se eu aumentar mais 1 milhão de vezes, ela vira luz visível. Se eu fizer a eletricidade da tomada oscilar a 1 milhão, vezes 1 milhão, vezes 1000 vezes, vai sair luz de lá. Não sei bem a cor, mas vai sair. Toda vez que você produz eletricidade oscilante, ela encontra um meio de caminhar. E vira luz. E caminha com a velocidade da luz. Então a luz tem que ser enxergada dessa maneira, como uma onda de eletricidade. E é interessante que, dependendo da frequência, a mesma onda recebe nomes diferentes. Então, ela é ondas de potência, que está na tomada, porque é capaz de movimentar motor. Ou ela é ondas de rádio, aquela que sai lá da antena, que é uma voltagem oscilante que chega no seu radinho. Ou ela é micro-ondas, mesma coisa. Ou ela é luz visível, ou ela é infravermelho, aqui um pouco antes, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Os raios cósmicos é meio diferente, né? Mas é radiação eletromagnética também? É aqui. Mas você vê, só que aqui vai aumentando a frequência. Então, na minha cuba, se eu fosse aumentando a frequência, é a mesma onda. Só que dependendo da frequência. Por isso, quando você vai no dentista, ele bota o raio-x, ele está pondo um tipo de luz ali em você. Só que você não enxerga. E a gente classifica todos esses fenômenos de radiação eletromagnética.
E aí cada uma tem um efeito. Porque o que vem a seguir é que a luz vai encontrar a matéria. Lembre-se, luz é eletricidade. E a matéria é o quê? Do que nós somos feitos? Doutor, do que somos feitos? Obrigado. Nós somos feitos de quarks. Mas vamos menos fundamental do que os quarks. Do que nós somos feitos? Cargas, elétrons e prótons. Se fosse só quark, o senhor não estaria vivo, né? Porque o senhor depende dos elétrons. Então a resposta seria mais elétrons e prótons. Então é massa. O elétron que é a vida. O elétron é a coisa que se movimenta, que dá energia, que entra em tudo quanto é processo. O próton é pesado, fica lá. O próton é assim, ó, se você quiser emagrecer, tem que perder próton. Se você quer ser energético, tem que ter elétrons. Então já dá para ver quem que é importante para a vida, né? Mas a matéria é feita de carga, porque é a constituição atômica da matéria. E a luz o que é? Eletricidade. Eletricidade e carga é o casamento. Por isso que nós não somos transparentes. Porque a luz chega, encontra carga. Quando ela encontra carga, ela interage com a carga. Ela é voltagem. Voltagem interage com as cargas. É isso que a gente aprende. Voltagem quer carregar a carga. Então, quando a luz encontra a matéria, ela vem e chacoalha as cargas. Está em inglês isso aqui, né? É em homenagem ao meu amigo Giacomo, que fala português também, mas é italiano que fala bastante inglês. Então, matéria mais luz é energia, porque eu pego aquela voltagem, ela encontra a carga, se a voltagem está oscilando, ela oscila as cargas. E oscilando as cargas, significa transferir energia. Então, toda vez que eu ilumino alguma coisa, eu chacoalho carga. Tá bom? A gente dá diferentes nomes para isso na física. Excitação. Porque, na realidade, a carga que está na matéria não está de qualquer jeito. Aqui eu desenhei de qualquer jeito, né? É os elétrons ao redor do núcleo lá e muito bem. Mas, na verdade, a mecânica quântica, que é o que determina muita coisa, diz que a distribuição de carga não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa no espaço. Tá bom? Mas é um detalhe muito pequeno, não importante para a gente. O importante é que a luz vem e chacoalha a carga. Chacoalha a carga, ela transfere energia. Quando ela só chacoalha a carga, a gente fala que houve excitação eletrônica. Mas acontece que as cargas são parte da ligação entre as coisas. Não é? Para você não ser um monte de carbono que não serve para nada, tem que ter elétron ligando os átomos. E quando eu venho e chacoalho os elétrons, os átomos de carbono começam a chacoalhar. E o átomo de carbono é massa. Massa chacoalhando é calor. Por isso que a luz aquece. Bota a sua barriguinha no sol, esquenta. Mas não é o calor que veio do sol, é a luz que veio do sol, interagiu com a sua matéria e virou energia térmica. Então é assim. Então, isso vira vibrações de massa, ou às vezes rotações. É assim que funciona o micro-ondas. Micro-onda é radiação eletromagnética, que nem luz, só que numa frequência mais baixa. Eu não enxergo. Mas quando ela interage com as moléculas de água, através da distribuição de cargas e tudo mais, tem mais um pouquinho de coisa magnética ali, mas isso não importa. Ela faz as moléculas de água ficar agitada, rodando que nem louca, aí as moléculas de água rolando que nem louca, bate nas moléculas de proteína, faz as moléculas de proteína aquecer, as moléculas de proteína começam a degradar, você cozinha carne. É assim. Quem não tem micro-ondas em casa aqui? Alguém não tem. Peraí, estudante, todos têm micro-ondas? Realmente mudou, né? Primeiro a gente tinha espiriteira, agora os caras têm micro-ondas. Então você tem que, cada vez que você liga o micro-ondas, está acontecendo isso lá na intimidade. Se você é físico, tem que ir lá e olhar na intimidade. Não é, Jarbas? Então, você vê, vai acontecer tudo isso ali dentro. Tá certo? Agora, isso acontece pela natureza da ondulatória da luz. Claro que se a gente imaginar corpuscular, dá para se explicar também, mas nós estamos na parte ondulatória. E aí, o que acontece
é que, lembre, carga também produz voltagem. E se eu faço ela chacoalhar, ela produz uma voltagem que chacoalha. Uma voltagem que chacoalha é luz. Então ela produz luz de novo. Então tudo que está com energia está emitindo e recebendo luz. Você está emitindo luz. O Sebastião não trouxe a câmera de infravermelho para a gente mostrar ao pessoal. O Sebastião não está aí, né? Está escondido. Senão eu ia mostrar que todo mundo emite luz. Você está emitindo luz, só que você não enxerga, é infravermelho. Tem uma câmera especial e enxerga. Venha na SBPC, né, Sebastião? Ele não quis mostrar, porque é para mostrar que você não só emite luz, mas tem pessoas que emitem uma luz bonita. E tem pessoas que emitem uma luz feia. E tem pessoas que são bonitas e emitem luz feia. E tem pessoas que são feias e emitem luz bonita. É uma confusão. E isso que a gente quer entender. Mas eu vou demonstrar isso aqui. Eu tenho que mostrar como funciona a interação da luz com a matéria, com a minha cuba de onda. Então eu vou produzir um átomo, que é esse sistema aqui. Isso é um átomo de físico, claro. Bem, aqui está o meu átomo, então eu tenho que passar para a minha câmara. E ali eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um sistema que tem massa capaz de chacoalhar. É o átomo, não é? Através da onda que vem, interage com ele. Então ele está lá, paradinho. Aí eu vou começar a introduzir onda lá. Estou introduzindo um monte de onda. Desgraçado, não chacoalha, não. Mas presta atenção. Se eu colocar a onda correta, ele vai começar a chacoalhar. E vai chacoalhar. E ele não só está chacoalhando, como está emitindo onda de volta. Olha lá. Não está? Só que ele emite para todos os lados. Que é o que acontece com a matéria. Eu jogo um feixe de laser em você, você absorve aquilo e manda para todo lado. Aí ele enxerga, eu enxergo, todo mundo enxerga. Mas é assim que acontece. Esse é o processo de ressonância. E ele acontece porque a natureza ondulatória da luz está ali presente, interagindo com as cargas, transferindo essa energia, e a carga, oscilando, é capaz de produzir onda de novo. Claro que aqui é uma analogia na água, mas é bem parecido com o que acontece, né, guardado as devidas proporções na vida real. Então, mostrei para vocês como a luz interage. E não adianta querer pôr mais energia. Às vezes a gente quer pôr mais energia nas coisas, ele para, ele não quer saber. Tudo tem a coisa correta, né? Inclusive a luz interagindo com a matéria. Muito bem. E a gente consegue enxergar as coisas. Aqui eu ia falar um pouquinho do átomo, que ele também acontece um pouquinho, né? Mas eu prefiro que vocês realmente confessem que entenderam que a luz, quando interage com a matéria, ela precisa da matéria para depois gerar energia ali dentro. Até então ela é eletricidade. Claro que de alguma maneira ela está carregando, nós físicos gostamos de dizer o quanto de energia ela carrega. Mas para você ver aquele negócio, ela tem que encontrar a matéria. Não é? E encontrando a matéria, aí sim ela vai produzir calor. E o calor é energia mecânica. As moléculas estão nesse estado aí, ó. E quando a gente joga a luz, elas ficam mais excitadas. O movimento é a temperatura, tá certo? Eu tenho um modelinho de gás, mas o tempo está indo muito rápido. Eu não vou poder mostrar um modelinho de gás para vocês agora. Mas o que está acontecendo com as moléculas que fazem todos os objetos ao redor da gente é isso aí. Tá? Quando ela interage com a luz, isso chacoalha mais. Ela aquece um pouco mais. E aí emite mais. E é por isso que você pega um ferro, aquece, aquece, aquece. Você bota as cargas tanto em movimento, que elas emitem mais e mais e mais. E o ferro vai passando de rubro até azulado, né, antes de fundir. Bom, muito bem. Então, hoje nós somos experts em luz, como que ela interage com a matéria. Tudo isso está lá ainda em algum lugar do universo que a gente não consegue ver. Vamos pegar o universo que a gente consegue ver. Porque tem aquele livro muito importante que o universo é mecânico. Mas, além de mecânico, ele é colorido. E aí está o Chan. Ele seria muito chato se ele fosse branco e preto.
O fato dele ser colorido é devido à diversidade de interação de luz com a matéria. Vocês estão entendendo? Então, né? Porque eu vou explicar como que funciona o olho. Porque não importa a luz interagir com a matéria, nós temos que enxergar isso. Então nós vamos falar um pouquinho do olho. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunta para o Jarbas. O olho, ele conjuga vários aspectos ópticos. Um que a gente chama ótica geométrica, né? Porque um prédio desse tamanho caber dentro do meu olho, tem que ter de alguma maneira, uma manipulação dos raios, que é a parte geométrica do olho. Mas além disso, eu vejo cores, eu vejo um monte de coisa, que é a parte não geométrica, é a parte mais sensorial do olho. Eu ia fazer também uma demonstração sobre como que é o olho, né? Por que o condor dos Andes enxerga uma lagartixa a 2 km de distância e nós não somos capazes de enxergar uma pessoa a 2 km de distância, mas isso tem a ver com a quantidade de sensores que a gente tem no olho, mas eu vou ter que pular essa parte, né? Eu ia mostrar para vocês que os sensores que tem, o nosso poder de resolução é 1 minuto de arco. Essa é a acuidade visual, né? Se eu pegar 2 risquinhos, separar de 1 milímetro, você consegue enxergar a 4 metros. Eu, na verdade, ia trazer um papel, mas você pode fazer em casa. Pega um papel, põe 2 riscos separados de 1 milímetro. E aí você começa a afastar. E vai ver a hora que você acha que ali não tem mais 2 traços. Se eu pegasse aqui e colocasse, a primeira parte da audiência ia ver que tem 2, o resto ia falar que tem 1, e a gente ia medir qual é o poder de resolução do olho, que depende de como que a luz chega lá no fundo e é capaz de ser resolvida. Mas não vamos poder fazer isso. Vamos direto para as cores. Porque, afinal, essa parte é legal. Como que a gente enxerga as cores? Tem alguém aqui que não enxerga a cor? O daltônico, não tem ninguém? Puxa vida, que bom, hein? Todo mundo vai ver o experimento. O olho, ele enxerga também pelo processo de chacoalhar a carga, tudo isso. A luz chega no olho. Aí ela vai encontrar 3 tipos de substância com 3 configurações de carga diferentes. Uma que gosta da frequência do verde, uma que gosta da frequência do vermelho e uma que gosta mais da frequência do azul. Se eu jogo luz verde, eu aciono algumas moléculas suas que vai chacoalhar a carga, vai produzir sinal, aí vai ter nervinho que vai levar e vai falar, chegou luz naquele ponto. Se eu jogar vermelho, se eu jogar verde, mesma coisa. Essas são as chamadas cores primárias por causa disso. Porque elas são a base da visão humana. É isso, Jarbas? E assim que a gente enxerga, nós temos 3 tipos que a gente chama de cones, capazes de identificar a cor. Tá certo? E nós realmente detectamos preferencialmente essas 3 cores. Tá certo? E não tem amarelo ali, né? Amarelo tem que ser ali um... Então, vamos fazer alguns experimentos para ver como que o olho funciona. Primeira coisa que eu quero fazer é com as cores primárias. Eu tenho aqui 3 fontes de luz. Tá certo? E eu vou provar para você o que eu estou falando. Como que você detecta a cor. O processo é o mesmo, hein? É luz que chega, chacoalha a carga, excita, transfere sinal. O cérebro que consegue identificar que ali chegou luz. Então vamos pegar as 3 cores primárias. Então eu vou pegar primeiro aqui, Aqui eu tenho uma fonte azul. Aqui eu tenho uma azul. Eu vou precisar apagar essa luz aí. Vocês prometem não dormir nem fugir? Tá. Eu vou pegar. Aqui tem a luz azul. Aqui tem uma luz verde. E aqui tem uma luz vermelha. Você está enxergando as 3, não está? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a verde com a vermelha. Eu vou pegar a verde. Tá aqui. Vou pegar a vermelha.
Tá aqui. O que você está enxergando entre a verde e a vermelha? O que você está enxergando entre a verde e a vermelha? Amarelo. Mas está saindo luz amarela dali? Só se foi um milagre, porque eu coloquei uma luz vermelha e uma luz verde. Da onde está vindo a luz amarela? Da onde, doutor? Ela está vindo da sua sensação. A luz amarela não existe ali. Daquela região onde está saindo, ó, daqui sai só verde. Não é isso? E daqui só vermelho. Mas quando eu colocar as duas junto aqui, tem uma região que sai simultaneamente verde e vermelho, não sei? E chega lá no seu olho e aciona simultaneamente dois cones, o sensível ao vermelho e o sensível ao verde. E nesse momento, a sensação, e só ela, é amarela. Não existe luz amarela ali nesse experimento. Não que não exista a luz amarela na natureza, existe essa frequência amarela, mas aqui no meu experimento não. Aqui só existe a sensação. Então, aí eu poderia vir com azulzinho, e aí eu vou botar os três, azulzinho, verdinho. Aí nós formamos, olha que coisa bonita, dá até para fazer uma decoração, né? Vermelho, aqui o vermelho está longe, mas o vermelho mais verde é a sensação de amarelo. O vermelho mais o azul é a magenta. E o verde mais o azul é o ciano. Tá certo? Ali então você tem todas as cores. Aqui tem o que nós chamamos das cores compostas, ou as cores secundárias, que são soma de cores e que o seu olho enxerga, mas não tem que existir aquela frequência. Novamente, deixa eu dizer para vocês que não é que não existe a luz amarela. A luz amarela existe. O sódio, por exemplo, emite luz amarela. Aquelas lâmpadas que a gente vê ali. Mas eu não tenho que ter luz amarela para você enxergar amarelo. Aí entra a sensação das cores. Tudo está aqui. Por isso que você não pode acreditar em tudo que você vê. Porque o seu cérebro processa e interpreta o que quiser. Por isso que tem as ilusões de ótica e coisas que a gente vai mostrar algumas aqui. Deixa eu fazer uma outra brincadeira antes de ir para a subtração de cores. Eu tenho aqui várias bonequinhas. Agora eu quero mostrar para você como você enxerga os objetos. Então eu vou pegar bonequinho vermelho. Se eu ligar o vermelho e iluminar com verde, que cor que você está vendo? Preto. Agora, se eu pegar o vermelho e iluminar com vermelho, que cor que você vê? Aí você vê vermelho. Mas se eu iluminar com azul, você vê preto também. Então agora eu vou botar um outro. Já que eu botei azul aqui, deixa eu botar um branco perto. Ah, o branco não. O branco, eu vejo ele azul, quando eu ilumino com azul. E eu vejo ele verde, quando eu ilumino com verde. E eu vejo ele vermelho quando eu ilumino com vermelho. Olha, ele parece até o outro, você não consegue nem distinguir. Vou botar aqui 3 objetos. Um vermelho, tiro o branco. Os 3 objetos. Você já está percebendo que a cor que eu enxergo é aquela que os objetos são capazes de devolver. Porque eu joguei luz azul em cima do vermelho, sumiu. Porque o vermelho só devolve vermelho, gente. Ele não cria luz. Se eu jogar branco, também tem um LED branco. Está aqui. Aí você vê tudo, claro. Branco tem todas as cores. Não é? Mas se eu pegar o azul e botar ali, você só vê esse último aqui que é azul. Deixa eu pegar o verdinho. O verdinho é bonito, porque o verdinho faz os outros ficar bem pretinho. Você só enxerga o verde. E se eu pegar o vermelho, você só enxerga, os outros ficam pretos, você só enxerga o vermelho. Então, a cor das coisas, eu enxergo, é a capacidade deles absorverem luz e me devolver. E quando eu tenho qualquer coisa colorida, provavelmente lá tem moléculas que consomem determinadas cores e convertem em calor rapidamente.
Aí ele fica preto. Ele é incapaz de chacoalhar as cargas e devolver. Rapidamente ele chacoalha, porque ele tem que absorver. Esse é o único mecanismo, é a luz interagindo via carga, mas ele rapidamente converte em movimento das moléculas e, puf, foi embora. Não devolve nada. Mas tem certas moléculas de pigmento que pegam e devolvem. Quando eu jogo o branco, ele tem todas as cores, então aquelas moléculas pegam um pouco de tudo. Agora eu vou pegar uma que é amarela. Quando nós compusemos a luz, a gente viu que o amarelo era o quê? A gente viu que o amarelo era... Quando você enxerga amarelo, tem que estar chegando no seu olho o quê? Vermelho e verde. Então eu estou iluminando com branco, todo mundo está contente. Se eu iluminar com vermelho, também você está contente, não está? Estou jogando vermelho, o amarelo é capaz de devolver vermelho. E se eu iluminar com verde, ele é capaz de devolver o verde. E se eu iluminar com azul? Aí ferrou. Porque se eu iluminar com azul, opa, cadê o... está aqui. Acabou. Pretejou. Você não consegue ver ele mais. Então, as cores que a gente enxerga, é esse mecanismo... Acenda a luz, por favor, Anderson. Obrigado. As cores que a gente enxerga na natureza é esse mecanismo de absorver e emitir. Pega e dá. Por isso que quando você for lá na dona Zumira esotérica, ela fala assim, olha, hoje você usa uma camisa azul, que é para você absorver a energia do cosmo azul. Então, não use a vermelha para absorver o azul. Não é? Se ela mandar você usar uma roupa vermelha, porque ali é onde está a energia, não. Você, quando botar vermelho, a única cor que você não fica é o vermelho. Esse é o que volta. Tá certo? E é assim que a gente enxerga as coisas. Vocês entenderam? Muito bem. Bom, já que a gente entendeu tudo isso, já entendemos a composição de cor, deixa eu fazer um experimento. Isso aqui que eu fiz, né, para vocês, eu compus as cores, para que você entendesse como que é que o olho funciona. Tudo isso, gente, é o olho. Tudo isso está no olho. Tudo isso está na interpretação. Tá bom? Agora eu vou fazer um outro experimento. Aqui eu tenho um filme que tem as 3 cores primárias. Não tem? Vermelho, azul e verde. Eu mostrei para vocês, não é a reflexão, é o espalhamento. É a luz que vai e volta. Agora eu vou mostrar para vocês a luz que passa. Tá bom? Como que está meu tempo aí, Agostinho? Vocês estão muito cansados? Quer que eu já... Dá para aguentar mais um pouco? Eu já estou quase no fim. Eu vou pegar aqui, um outro filtro vermelho, verde e azul. E vou botar um sobre o outro. Perceba que você só vê a luz passando quando o filtro é igual. Na transmissão da luz, só pode passar aquela que o filtro permite. Não é isso? Então, quando eu sobrepus, as cores primárias, elas não se misturam assim. O azul não passa pelo verde, porque é primário. O vermelho não passa pelo azul, então escurece tudo. Agora eu vou pegar as cores compostas. Esse aqui é amarelo, magenta e ciano. E aqui tem outro, que é amarelo, magenta e ciano. Tem verde aí? Tem? Ele está misturado, claro. Porque toda vez que você está vendo o amarelo, é que da luz branca está passando o verde e vermelho. Tá certo? E isso consegue chegar no seu olho. Então agora eu vou sobrepor um sobre o outro. Então olha. O que vai acontecer? Do filtro amarelo, a hora que eu botar em cima do ciano, a única cor capaz de passar pelos dois é o verde. E aí você vê o verde, ele aparece. A luz branca, ele separa tudo e vê. Esse é o chamado subtração de cores.
Eu sei que se você pegar o livro de criança, vai dizer que as cores primárias são magenta, amarelo e ciano. E as cores secundárias são o que nós chamamos de primária. E a razão disso é que no passado, as cores primárias e secundárias dos pintores era baseado em mistura de pigmento. E daí eles, na verdade, formavam a cor primária subtraindo. E é por isso que o pessoal usa, às vezes, na notação das artes, o magenta, o amarelo e o ciano como cores primárias. Bom, então a gente somou, subtraiu cor, o que mais que está faltando fazer? Está faltando falar que tudo isso pode ser aplicado. Se eu consigo interagir luz, botar energia nas moléculas, eu consigo fazer um monte de coisa. Não só fotossíntese, né? Consigo fazer 1 milhão de coisas. E eu vou falar um pouquinho das aplicações. Hoje a gente não enxerga o átomo, na verdade, a gente vê a luz do átomo. Esse é o que a gente vê na maioria das vezes, e isso tem promovido um avanço terrível da ciência. Aqui mesmo nós trabalhamos em produzir matéria quântica e tentar entender os estados da matéria, como ela é, os condensados de Bose, os fundamentos da mecânica quântica, tudo isso é com luz. Na microscopia, eu fico só imaginando, né? A gente estaria morrendo de diarreia se não tivesse o microscópio. Tá certo? Então, é ótica, né? É luz ali. E as telecomunicações. Mas, olha, acredita em mim, nada é mais importante que a vida. E a luz consegue ir lá e alterar algumas coisas. Não só o humor das pessoas. Aliás, eu tenho uma aula muito legal sobre as sensações. O que acontece quando você fica trancado numa sala vermelha, amarela? Não é? Aliás, eu tenho também umas outras coisas interessantes sobre cores e tal. Interessante que os arquitetos não sabem disso. Aliás, eu vou perguntar, o doutor já deve saber, por que o campo cirúrgico é azul e não branco? Tem algum médico aqui, além dele? Ele é cardiologista, então eu estou me sentindo bem. Eu pedi para ele sentar aqui, que era para proteger. Todo mundo sabe que a cirurgia é feita com fundo de pano azul. Por quê? Para morrer em paz? Olha, ou verde. Mas por que ele não é branco? O branco contém o vermelho. O vermelho vai e excita os seus cones azul, verde e vermelho. Você está numa cirurgia, você fica olhando o branco, daqui a pouco você não distingue mais vermelho. O médico tem que ser preparado para distinguir pequenas tonalidades de vermelho numa cirurgia. Então você vai lá e satura os cones, ou verde ou azul, alientando a acuidade dos cones vermelhos. É por isso que você não pode pintar um hospital de branco, mas muitos são. O branco enche o saco. O branco dá enxaqueca. Porque o vermelho, ele dá enxaqueca. Por isso que é a cor do perigo. Porque você olha, se você ficar olhando para o vermelho, você começa a sentir estranho. Aliás, tem experimentos. O cara pinta uma sala de vermelho e põe criança lá dentro. Daqui a pouco uma está mordendo o calcanhar da outra. É verdade. Aí não tem nada a ver com esse negócio de cor fria, cor quente. Entende? O problema é tudo, excitação do seu olho, liberação de química, e aí a coisa realmente fica de saco cheio se você liberar muitas coisas erradas. Bom, mas nem sei por que eu falei isso. Para voltar aqui. A luz, ela hoje, nas ciências da vida, ela serve para muita coisa. A gente é capaz de entrar lá dentro e fazer um monte de coisa na célula. E tudo é a nível molecular. Eu já falei para vocês, a luz vem, excita, moléculas excitadas são mais reativas, você pode mudar o metabolismo. Muda mesmo. Não é? Cadê a Fernanda? Não está presente, porque hoje ela consegue eliminar a celulite. Com luz. Tá? Está ali. Ó. A luz que vem, ela dá um recado do que está lá. Então a gente pode identificar as coisas.
ou ela pode ser usada para interferir e fazer coisa acontecer. E realmente, a gente passa por várias revoluções com relação à luz. A primeira foi a revolução do fogo, mas a gente não conta, está muito distante. Aí veio a luz elétrica, foi a primeira revolução da luz. Aí veio o laser, a gente considerou a segunda revolução da luz. E agora os LEDs, é a terceira revolução da luz. E realmente a aplicação na medicina está mudando. Porque o pessoal usa para absolutamente tudo. Aqui nós usamos para terapia fotodinâmica. A gente vai lá, excita uma molécula dentro da célula, ela faz uma reação química, ela ganhou energia, está vendo? Ela ficou brilhante. Excitação não é só para certas coisas. Excitação é também energia acumulada num ponto de carga. E ela transfere energia para o oxigênio e vai lá e oxida a célula. E com isso, nós temos tratado o câncer. Você vai lá e faz uma reação química dentro da célula, mata o câncer. Com luz. Não é? E tem muitos casos disso. E nós estamos também matando o dengue. Eu vi que a Larissa está aí. Saiu no Jornal Nacional. A gente é capaz de botar uma molécula dentro das larvas, põe na água, ela come. Precisa comer, né? Aí a luz do sol vem, faz uma fotorreação, oxida a larva. Mata a larva ali. E aqui é o sol, nosso amigo. A gente tem feito vários modelos para tratamento de câncer, aparelhos que são capazes de levar. Normalmente a gente injeta uma molécula, que aquela luz gosta de excitar a molécula, transferir energia e produzir uma reação quase igual ao fogo. E isso tem sido uma aplicação muito grande para a gente, tanto para detecção quanto para tratamento. E hoje nós temos tratado o câncer de uma forma extremamente fácil, principalmente o câncer de pele, porque o Brasil, vocês são todos brasileiros, né? Exceto o pessoal do meu grupo lá de biofotônica, quantos novos casos de câncer de pele nós temos no Brasil por ano? Ninguém sabe. Cristina? Nós temos 1/4 de milhão de novos casos de câncer de pele não melanoma por ano no Brasil. É uma cidade de São Carlos, mais a cidade de Ibaté, mais a cidade de Ribeirão Bonito, desenvolvendo câncer todo ano de pele. E tem que ser tratado, e a tecnologia tem que ajudar, e a ótica tem ajudado. Tanto é que na abertura do Ano Internacional da Luz, um dos slides do Brian Wilson foi o mapa do Brasil e o programa que nós temos de câncer de pele. Porque realmente é uma forma barata, simples, etc., de tratar o câncer de todo mundo, e isso nós temos feito. Aqui é a Cristina, lá no Paquistão, tratando uma senhora com câncer. Nós temos centros espalhados por todo o Brasil, graças à ótica, graças à luz, e financiado pelo BNDES, com a ajuda de empresas da cidade, com a ajuda do FINEP, FAPESP e assim por diante. Agora, imagine controle de infecção. Eu posso combater micro-organismo fazendo ele absorver certas moléculas e lá excitando e produzindo reação, sem ter que fazer química espalhar por todo o seu corpo. Tudo isso aqui que está aqui está sendo tratado com técnicas ópticas. E, em homenagem a Paulinha e a Natália, o tratamento da onicomicose. Você sabe o que é onicomicose? É fungo de unha. Eu não vou mandar todo mundo tirar o sapato. Bom, os mais novinhos não vão ter, mas acima de 40, alguns vão ter. Mas é fungo. É fungo. Que nem o bolor. Só que ele está embaixo da unha. E deixa a unha feia. E você vai morrer com ele. E aí o pessoal toma fungicida. E o doutor sabe que excesso de fungicida dá cirrose hepática. Nós temos que combater o fungo sem fazer veneno chegar às outras partes do corpo. Como que a gente faz isso? Com a luz. A gente vai lá, ilumina, bota uma pomadinha, faz o medicamento chegar, o fungo acha que é aniversário, come, quando chega a luz, pum, mata o fungo. Vocês acham que isso aqui é um problema de estética? Isso é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. Fungo em unha é problema de saúde pública. Vocês não têm ideia do que é isso. E tem 25%. Cadê a Paulinha? Quantos por cento das mulheres pegam fungo nas manicures, pedicures e etc? 25%
da população brasileira tem fungo de unha. E não pode tomar fungicida. Você tem que ir lá e matar. Porque não é só isso que a gente mata. A gente vai lá e mata o câncer de colo de útero, Natália está aí para ajudar, e tudo isso tem sido tratado, controle microbiológico para beleza também, eu estou passando rápido porque o meu tempo está se esgotando. Mas aqui tem uma coisa que eu acho que vai ser o nosso futuro, que é tratar a contaminação de garganta. Nosso grupo está fazendo uma técnica que você dá um spray na criança. A ideia é fazer em criança, mas por enquanto nós só vamos fazer em adulto, né? Porque não tem ainda permissão. Mas tudo bem, daqui a pouco vai ter. Um spray, a criança engole, mais um sprayzinho, vai lá, bota uma coisa iluminada, você reduz as placas bacterianas da garganta a quase zero. Isso é suficiente para ela reagir e não ter que tomar aquela infinidade de antibiótico, etc. E sem falar do controle de infecção pulmonar, né, Cristina? Nós realmente acreditamos que com luz, iluminação extracorpórea, nós podemos combater a infecção pulmonar. Principalmente pacientes em UTI. E isso em rato está funcionando bem, a gente espera que funcione. Está aí a Mariana. Levanta a mão, Mariana. Eu acho que isso aqui, se a gente conseguir fazer isso, com luz, vai ser um mundo. A pessoa pegou pneumonia, o antibiótico está respondendo, inalação, iluminação extracorpórea. O que chega lá é capaz de matar os micro-organismos. Fantástico. Bom, a beleza está aqui, para a gente cuidar de celulite, porque afinal, as nossas mulheres vão viver até 80 anos já. Só que elas não estão mais fazendo tricô. Elas estão na piscina, na balada. E elas precisam estar bonitas. E nós estamos preocupados com isso. E para terminar, nós elaboramos o seguinte: não adianta eu vir. As pessoas têm que experimentar. E a ciência não é só para cientista. Você percebeu, né? Para entender o mundo que está ao redor, você tem que entender por que seu namorado parece bonito para você. Sensação, cores. Por que você gosta de determinada roupa? Você tem que entender essas coisas. Isso é ciência. Então, nós elaboramos aqui uma equipe. Não sei se vocês conhecem todo mundo aqui, mas, exceto eu aqui, que eu sou o único de paletó dessa. Você imagina, parece que eu sou o burocrata da turma. Essa aqui é a Beatriz Barbui, Maiana Zatz, Henrique Toma, Moisés Nussenswag, Eliana e o Paulo Colli. Nós elaboramos uma coleção de kits educativos para que as pessoas possam praticar a ciência. A ciência, gente, é assim, você tem que praticar para gostar. Você pode adorar. Amor platônico é coisa da Idade Média. Para você realmente apreciar o namoro, tem que dar o primeiro beijo. Significa que para gostar de ciência, você tem que... Eu não conheço ninguém que adora ciclismo e nunca sentou a bunda numa bicicleta. O cara pode não ser um profissional, mas ele entende daquilo, não é? Tá certo que futebol é um pouco diferente. A gente gosta, muita gente não sabe nem parar a bola. Mas com ciência não é assim. Tem que se praticar a ciência. E nós temos que fazer as pessoas... Todo mundo é apaixonado por ciência. Daqui, ó, tá todo mundo, muita gente que não é da universidade veio aqui ouvir ciência. É gostoso, não é? De domingo tem a menina lá falando de ciência, a Eliana. Legal. Aí você pergunta para qualquer pessoa, você quer ser um cientista? Não. Você gosta de ciência? Adoro. Por quê? Porque nós temos muitos espectadores de ciência. Nós temos que ter mais praticadores, não é? E isso é extremamente importante para a formação. Então, fiz os kits. Só de ótica nós já temos 5 kits. Todas as experiências que eu fiz aqui, você pode ter um kit fazer na sua casa. Com de cores. Existe uma cuba de água. Não é desse tamanho. Pequenininha. Tá certo? O MEC prometeu distribuir tudo isso nas escolas. Mas nós trocamos de ministro da Educação 5 vezes em 6 meses. É impossível, né? Então, eu gostaria de convidar depois vocês verem os de ótica, que nós estamos já traduzindo para o inglês, espanhol, vai ser levado para o Equador. Eu levei na Tunísia. O MIT está testando os kits com os alunos do 2º grau, é um sucesso. Então, a gente quer que as pessoas pratiquem ciência. Bom, os kits são muito legais, faz você aprender. Na área de ótica, comemorando o Ano Internacional da Luz, e toda a coleção vai ser lançada agora em julho, na SBPC. Tá certo?
e tem 22 empresas envolvidas, cada uma fazendo uma parte, para que seja barato, não é? Ele tem que ser o preço de uma janta, porque aí o pai, ao invés de sair domingo para jantar, pode comprar um kit para o filho, tá certo? Não estou fazendo comércio não, mas para que você vai importar dos Estados Unidos, se tudo tem aqui, para você poder fazer ciência, fazer ótica e entender tudo isso. Muito obrigado, desculpe do atraso, quero convidar todo mundo para ver a exposição, dar uma passada pelo planetário, mas isso tudo é muito experimental, porque em julho nós vamos estar fazendo a exposição completa. Tá bom? Muito obrigado, obrigado e até a próxima. Bom, obrigado pela excelente palestra. Nós abrimos comentários, perguntas, alguma queiram fazer? Ou está todo mundo indo para a exposição?